Boa noite, eu me chamo Dean. Seja bem-vindo a mais uma noite nebulosa. Hoje vou te contar alguns casos reais, compartilhados por pessoas que não imaginavam o terror que iriam vivenciar. Essas histórias vão nos mostrar que experiências assustadoras podem acontecer quando menos esperamos. Então apague a luz, fique confortável, pegue uma bebida da sua preferência e vamos para os relatos. Eu sou guardião florestal há quase 16 anos, no Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia. Conheço estas montanhas como a palma da minha mão. Cada trilha, cada riacho, cada formação rochosa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Foi no final de outubro do ano passado, quando as folhas já tinham adquirido aqueles tons profundos de vermelho e dourado. Eu estava fazendo uma ronda de rotina numa área remota do parque conhecida como Dark Hollow. O sol começava a se pôr e eu planejava retornar ao posto antes do anoitecer completo. Enquanto caminhava, notei um silêncio incomum. Normalmente, esta parte da floresta é cheia de vida. Esquilos correndo, pássaros cantando, o ocasional cervo se movendo entre as árvores. Mas naquela tarde, nada. O silêncio era denso, como se a própria floresta estivesse contendo a respiração. Senti um desconforto, mas continuei andando, convencendo-me de que era apenas o clima mudando. Após mais alguns minutos de caminhada, comecei a ouvir galhos quebrando. No início, pensei que fosse algum animal grande. Talvez um urso ou um alce. Parei para ouvir melhor. Os sons vinham de várias direções, como se algo estivesse circulando ao meu redor. É só o vento, pensei, tentando me acalmar. Mas não havia vento naquela tarde. Decidi apressar o passo. O sol estava se pondo mais rápido do que eu esperava, e a luz entre as árvores começava a diminuir. Aquela sensação de ser observado ficava cada vez mais forte, como se dezenas de olhos me acompanhassem por entre as árvores. Foi quando percebi pegadas na lama perto de um pequeno córrego. Grandes, muito maiores do que qualquer pegada humana ou de animal que eu já tinha visto. Naquelas montanhas, pelo formato, parecia um pé humano, mas enorme, com quase 45 centímetros de comprimento. Como guardião florestal, sei reconhecer pegadas de ursos, alces e outros animais nativos, e aquilo não era nada que eu conhecesse. O sol agora havia se posto quase completamente e a escuridão começava a dominar a floresta. Liguei minha lanterna e continuei seguindo a trilha. Os sons de galhos quebrando continuavam, agora mais próximos, mais deliberados. Algo estava me seguindo. Parei e girei lentamente, iluminando os arredores com minha lanterna. A 20 metros de distância, entre duas árvores enormes, vi uma sombra se mover. Alta, muito alta. Mais de 2,5 metros, talvez 3. Não conseguia ver detalhes, apenas uma forma escura, vagamente humanoide, mas maciça, com ombros largos e uma cabeça que parecia ligeiramente cônica. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Biólogos e cientistas sempre negaram a existência de criaturas como o pé grande. E durante anos eu concordei com eles. Mas naquele momento, olhando para aquela figura imensa, parada entre as árvores, todas as minhas certezas desmoronaram. A criatura permaneceu imóvel por alguns segundos, me encarando, e então meu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Virei-me e comecei a correr pela trilha, tropeçando nas raízes e pedras, mal conseguindo iluminar o caminho com a lanterna que tremia em minha mão. Atrás de mim, ouvi passos pesados, galhos quebrando com violência, como se algo enorme estivesse se movendo rapidamente pela floresta. Corri como nunca tinha corrido antes, meus pulmões queimando com o esforço. Os sons de perseguição continuavam,
às vezes parecendo se afastar, outras vezes aproximando-se perigosamente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, avistei as luzes do posto florestal. Quando cheguei ao posto, trancando a porta atrás de mim, meu colega Mike me olhou assustado. Eu estava pálido, suando, com arranhões nos braços e rosto, de ter corrido sem cuidado pela floresta. Contei a ele o que tinha visto, mas percebi pela sua expressão que ele não acreditava em mim. Ele sugeriu que talvez fosse apenas um urso, em pé, ou que a luz fraca tivesse me pregado uma peça. Nos dias seguintes, voltei àquela área com outros guardas. Encontramos algumas pegadas semelhantes às que eu tinha visto, mas a chuva que caiu naquela noite havia destruído grande parte das evidências. Ninguém mais viu a criatura que eu tinha encontrado. Não sei o que encontrei naquela tarde de outono, em Shenandoah, mas sei que há coisas nessas montanhas antigas que desafiam nossa compreensão, criaturas que vivem nas sombras, observando. E desde então, nunca mais olhei para os Montes Apalaches da mesma forma. Cresci ouvindo histórias sobre os Montes Apalaches. Meu avô, que viveu toda a sua vida nas montanhas do oeste da Carolina do Norte, costumava nos contar à noite, ao redor da lareira, sobre encontros estranhos que caçadores e lenhadores tinham naquelas florestas densas. Eram histórias de criaturas altas e peludas que deixavam pegadas enormes, de sons inexplicáveis na escuridão, de sentimentos de terror que tomavam conta dos viajantes solitários. Eu sempre considerei essas histórias como folclore local, nada mais que contos para assustar crianças. Até o verão passado, quando decidi alugar uma cabana isolada na região do Blue Ridge, perto da fronteira entre Tennessee e Carolina do Norte. Precisava de paz e tranquilidade para terminar de escrever minha tese. A cabana era perfeita, rústica, mas confortável, localizada no final de uma estradinha de terra, cercada por florestas densas em todas as direções. O povoado mais próximo ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Pela primeira vez em meses, senti que poderia realmente me concentrar. Os 3 primeiros dias foram produtivos. Trabalhava durante o dia e à noite sentava na varanda para apreciar o céu estrelado, ouvindo os sons noturnos da floresta. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café na varanda, notei algo estranho no quintal. Várias pedras de tamanhos diferentes estavam dispostas em um padrão que parecia quase deliberado. 3 pedras grandes formavam um triângulo, com pedras menores colocadas em linha reta saindo de cada ponta. Provavelmente animais, pensei. Embora no fundo soubesse que nenhum animal faria aquilo. Ainda assim, ignorei a sensação incômoda. Naquela noite, por volta das 9 horas, comecei a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Não eram os sons normais de corujas ou insetos aos quais já havia me acostumado. Eram sons rítmicos, como batidas, toque, 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 em um padrão regular, quase como se alguém estivesse batendo em um tronco de árvore. As batidas vinham de diferentes direções, como se várias coisas estivessem se comunicando. Fechei todas as janelas e tranquei as portas. Tentei me convencer de que eram apenas lenhadores trabalhando até tarde, embora soubesse que não havia ninguém morando próximo dali. Por volta da meia-noite, os sons pararam. Acabei adormecendo. Na manhã seguinte, descobri que meu carro não ligava. A bateria estava morta, embora fosse praticamente nova. Tentei ligar para o reboque, mas não havia sinal de telefone, algo que não tinha sido problema nos dias anteriores. Estava isolado. Passei o dia tentando consertar o carro, sem sucesso. À medida que a tarde avançava,
Comecei a sentir aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. De vez em quando parava e olhava para a floresta densa que cercava a cabana, mas não via nada além de árvores e sombras. Quando o sol começou a se pôr, decidi que seria melhor ficar dentro da cabana. Foi quando notei que as pedras no quintal haviam sido rearranjadas. Agora formavam uma espécie de círculo, estavam próximas à porta da cabana. Meu coração disparou. Alguém ou algo havia estado ali enquanto eu trabalhava no carro. Entrei na cabana, tranquei todas as portas e fiquei sentado com uma faca de caça que havia encontrado em uma gaveta. As horas passavam lentamente. Por volta das 10 da noite, os sons começaram novamente. Primeiro as batidas rítmicas, depois o que parecia ser passos pesados circundando a cabana. Grandes, pesados, lentos, como se algo enorme estivesse andando calmamente ao redor da estrutura. Então ouvi um som que me gelou o sangue, uma respiração profunda, áspera, vindo da varanda. Algo estava parado do outro lado da porta, algo grande. A porta começou a ser forçada, como se algo do lado de fora estivesse testando a força da porta. Eu havia trancado, mas a fechadura era antiga e simples. Segurei a faca com mais força, minha mão tremendo violentamente. Por alguns momentos, houve silêncio total. Então, um golpe violento atingiu a porta, fazendo toda a cabana tremer. Outro golpe e outro. A madeira começou a rachar. Corri para o quarto e me escondi no armário, o único lugar onde pensei que poderia me proteger. Os golpes continuaram por alguns minutos, depois pararam abruptamente. Ouvi passos pesados na varanda, depois descendo os degraus. Silêncio. Fiquei no armário a noite inteira, tremendo, segurando aquela faca inútil, ouvindo ocasionalmente sons de movimento do lado de fora da cabana. Ao amanhecer, quando finalmente criei coragem para sair, encontrei a porta da frente danificada, com marcas que pareciam ter sido feitas por algo extremamente forte. No chão da varanda havia pegadas enormes, parcialmente formadas na madeira empoeirada. Pegadas que lembravam pés humanos, mas gigantescos, com quase 50 centímetros de comprimento. Mas o mais perturbador estava na parede externa da cabana. Marcas de mãos enormes, impressas em lama, colocadas a mais de 2,5 metros de altura. Naquele momento, todas as histórias do meu avô voltaram à minha mente. O Pé Grande, Sasquatch, o gigante da floresta. Qualquer que fosse o nome, eu estava convencido de que havia encontrado a criatura que povoava aquelas lendas antigas. Como em um milagre, meu carro ligou na primeira tentativa naquela manhã. Joguei minhas coisas no porta-malas e dirigi o mais rápido que pude para fora daquele lugar, sem olhar para trás. Contei minha história para alguns amigos que reagiram com descrença e risadas. Mostrei fotos das pegadas e das marcas de mãos que tirei antes de partir, mas eles sugeriram que eu mesmo poderia ter feito aquilo. Com o tempo, parei de falar sobre o assunto. Não voltei para terminar minha tese na cabana. Na verdade, evito completamente as montanhas agora. Algumas coisas são melhores deixadas em paz e algumas criaturas não deveriam ser perturbadas. O que quer que viva naquelas florestas antigas, eu tive sorte de escapar com apenas uma história para contar. Sou fotógrafo profissional, especializado em paisagens naturais. No outono passado, decidi fazer uma expedição solitária pelos Montes Apalaches para capturar imagens para uma exposição sobre florestas antigas americanas. Escolhi uma área remota no sudoeste da Virgínia, próxima à região histórica de Roanoke, um local conhecido por sua beleza natural, mas também por suas histórias misteriosas.
Planejei uma caminhada de 5 dias, seguindo trilhas pouco frequentadas, que serpentavam pelas montanhas e vales. Levei apenas o essencial: equipamento fotográfico, comida desidratada, água, saco de dormir e uma pequena barraca. Queria me imergir completamente na natureza, longe da civilização. Os 2 primeiros dias foram exatamente o que eu esperava. O tempo estava perfeito, dias claros de outono, com as folhas exibindo espetaculares tons de vermelho, laranja e dourado. Consegui fotografar nasceres do sol magníficos sobre os vales enevoados e pôr do sol que transformavam as montanhas em silhuetas dramáticas. À noite, dormia sob um céu estrelado que parecia infinito. Na terceira manhã, acordei cedo e notei algo estranho. Ao redor da minha barraca, num círculo perfeito, estavam galhos de árvores dispostos cuidadosamente. Não estavam lá quando dormi. Olhei ao redor, procurando sinais de outros campistas, mas estava completamente sozinho naquela parte da montanha. Tentei racionalizar. Talvez fosse obra de outro caminhante que passou enquanto eu dormia. Ou talvez algum animal tivesse arrastado os galhos de uma forma que coincidentemente formou um círculo. Mas no fundo sabia que nenhuma dessas explicações fazia muito sentido. Ainda assim, continuei minha jornada. Naquele dia, adentrei uma parte da floresta ainda mais densa e antiga. As árvores ali eram enormes, algumas provavelmente com centenas de anos. A luz do sol mal conseguia penetrar o dossel, criando um ambiente verde escuro, quase místico. Era exatamente o tipo de cenário que eu procurava para minhas fotografias. Enquanto caminhava, comecei a notar estruturas estranhas entre as árvores. Formações de galhos entrelaçados que pareciam quase construídas. No início pensei que fossem formações naturais, mas quanto mais eu via, mais pareciam deliberadas. Algumas tinham quase 2 metros de altura, galhos grossos entrelaçados em padrões complexos que pareciam impossíveis de ocorrer naturalmente. Por volta do meio-dia, cheguei a uma pequena clareira. No centro, havia uma pilha de pedras cuidadosamente equilibradas. Um cairn, como é chamado. Não é incomum encontrar cairns em trilhas, pois caminhantes costumam construí-los como marcos. Mas este era diferente. As pedras usadas eram enormes, algumas pesando facilmente mais de 50 quilos. Como alguém poderia ter erguido aquilo sozinho? Tirei algumas fotos e continuei minha jornada. À medida que a tarde avançava, comecei a sentir uma inquietação crescente. Os sons da floresta pareciam diferentes. Normalmente, florestas são cheias de sons. Pássaros, pequenos animais se movendo na vegetação rasteira, o vento nas folhas. Mas agora havia períodos de silêncio absoluto, interrompidos por sons estranhos, distantes, algo que lembrava um assobio. Decidi montar acampamento mais cedo naquele dia. Encontrei um local plano perto de um pequeno riacho e montei minha barraca. Enquanto preparava uma refeição simples, notei pegadas na lama perto do riacho. Grandes, muito grandes, com quase 48 centímetros de comprimento. Tinham a forma de pés humanos, mas nenhum humano poderia ter pés daquele tamanho. O sol começou a se pôr e com ele veio um nevoeiro denso que subiu do vale abaixo. Logo mal conseguia ver além de alguns metros. Terminei minha refeição e me recolhi para a barraca, repassando mentalmente as imagens que havia capturado durante o dia. Foi quando os sons começaram. Primeiro batidas rítmicas distantes, como se alguém estivesse golpeando troncos de árvores. Depois, algo que parecia uma chamada, um grito longo, profundo, que ecoava pelas montanhas. A chamada foi respondida por outro grito similar, vindo da direção oposta. Meu coração acelerou. Aqueles não eram sons de animais que eu conhecia. Não eram coiotes, nem lobos, nem ursos. Eram algo diferente. As horas passaram lentamente. Os sons continuavam intermitentemente, às vezes próximos, às vezes distantes. Por volta da meia-noite,
Ouvi algo se movendo ao redor do meu acampamento. Passos pesados, lentos e deliberados, circulando minha barraca. Estava paralisado de medo, agarrado ao meu canivete, uma proteção ridiculamente inadequada contra o que quer que estivesse lá fora. Os passos pararam diretamente em frente à entrada da minha barraca. Podia ouvir uma respiração pesada, profunda. Então, algo tocou no tecido da barraca, algo que parecia uma mão grande, com dedos que se moviam lentamente sobre o material. Fiquei completamente imóvel, nem mesmo respirando. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, ouvi os passos se afastando, mas sabia que não estava sozinho. Durante toda a noite, ouvi movimentos e sons ao redor do acampamento. Ocasionalmente, aqueles gritos estranhos ecoavam pelas montanhas. Quando o primeiro raio de sol finalmente surgiu, o nevoeiro começou a se dissipar. Saí cautelosamente da barraca e olhei ao redor. Não havia ninguém à vista, mas o chão ao redor da minha barraca estava marcado com dezenas de pegadas enormes, as mesmas que eu havia visto perto do riacho. E pendurado em um galho próximo, a cerca de 2,80 metros de altura, estava meu lenço vermelho, que eu tinha certeza de ter guardado dentro da mochila na noite anterior. Desmontei o acampamento em tempo recorde e comecei a descer a montanha. Abandonei meus planos de ficar mais 2 dias. Enquanto descia apressadamente pela trilha, não conseguia parar de pensar no que havia experimentado. As estruturas de galhos, as pedras empilhadas, as pegadas, os sons, a sensação de ser observado, tudo apontava para algo que vive naquelas montanhas, algo que a ciência oficial não reconhece. Cheguei ao meu carro no final da tarde, exausto e abalado. Quando voltei para casa, revelei as fotos que havia tirado. As paisagens estavam magníficas como eu esperava, mas nas bordas de algumas imagens, quase imperceptíveis entre as árvores, havia sombras escuras, altas e vagamente humanoides. Em uma foto em particular, tirada durante o amanhecer no segundo dia, podia-se distinguir claramente, à distância, uma figura alta e peluda, observando do alto de uma crista. Mostrei as fotos para alguns amigos confiáveis. Alguns sugeriram que eram apenas sombras ou galhos de árvores que pareciam formas humanas. Outros ficaram tão intrigados quanto eu. Um amigo que cresceu na região dos Apalaches não demonstrou surpresa. Minha família vive nessas montanhas há 7 gerações, ele disse. Sempre soubemos que não estamos sozinhos lá. Desde então, tenho pesquisado intensamente sobre avistamentos similares nos Montes Apalaches. Descobri que há centenas de relatos semelhantes ao meu, pessoas encontrando estruturas estranhas na floresta, ouvindo sons inexplicáveis, vendo pegadas enormes, sentindo-se observadas. Ainda faço fotografia de natureza, mas nunca mais voltei àquela região específica dos Apalaches. Algumas coisas são melhores admiradas à distância, e algumas criaturas talvez tenham que permanecer não documentadas, protegidas pelos mistérios e lendas. Então, o que você achou dessas histórias? Já viveu algo parecido? Me conta nos comentários. Aproveita também para dizer de onde você está ouvindo esses relatos. Quero saber até onde nossos pesadelos estão chegando. Se curtiu essa noite cheia de terror e mistérios, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum especial, série exclusiva ou os vídeos diários aqui do canal. Deixe também sua sugestão para os próximos vídeos e até os próximos relatos.